O presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos, e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil. Nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro, e o CAF se reúne exatamente como um banco para ajudar os países da América Latina. Minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e, portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco, e, portanto, a Argentina não deve nada. Quando muito, e é o que aconteceu nesse caso e em outros casos, nós temos, às vezes, via Ministério das Relações Exteriores, um grande apoio, onde a gente consulta para sentir se os embaixadores de outros países, como é que vão votar, é muito natural. Então, eu gostaria imensamente de agradecer e deixar aqui de novo 3 pontos. Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou. Todos os países acompanharam, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais, e a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou a CAF, já no tempo hábil. Olha eu aqui de novo, pessoal, para ajudar a desmentir mais uma fake news que está rolando nas redes sociais. Primeiro, o que é que está acontecendo, né? Desde ontem à noite está repercutindo uma notícia falsa de que, abre aspas, Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Primeiro que o uso desse verbo atuar é totalmente inadequado, porque não há nenhuma confirmação de que o presidente Lula tenha atuado nesse sentido, né? E uma outra questão que a gente tem que abordar é, nas redes de desinformação, estão chamando isso de reportagem, mas não existe nenhuma reportagem nesse sentido. Pelo contrário, o que há é uma coluna de opinião. Essa coluna fala que o presidente ligou para a ministra Simone Tebet, né, pressionando ali o voto do Brasil a favor desse empréstimo. A própria ministra Simone Tebet já desmentiu o teor dessa ligação, que nunca ocorreu. A coluna também fala que essa suposta pressão ocorreu no fim de agosto, quando, na verdade, a aprovação pelo CAF, né, por esse banco de fomento, se deu em julho, ou seja, um mês depois o presidente teria aí feito essa pressão, outra coisa que não faz sentido. Algo que também chama a nossa atenção, Uruguai, Paraguai e Equador, eles são governados pela direita e também votaram a favor da medida. Então, enfim, como é que explica isso, né? Um trecho aqui que eu destaco, que também é super interessante. Lula entrou em cena e os países aprovaram. Como assim, gente? Então quer dizer que estava todo mundo esperando o bonito do presidente Lula ali. Ah, não, vamos esperar que depois que ele der o sinal aí a gente vota. Não faz sentido, né? Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que o que ocorreu é uma forçação de barra aí, tentando atribuir ao presidente Lula uma pressão que não existiu, foi só um trâmite normal aí de outros empréstimos, na verdade, pelo que a gente estava apurando, esse é o 6º empréstimo que foi concedido aí para a Argentina, então estão querendo colocar aí uma interferência brasileira que não existe. No Brasil contra a Fake, que é uma campanha de combate à desinformação referente tanto ao governo federal e a políticas públicas, a gente tem a apuração corretinha sobre como que se deu esse empréstimo. Publiquei um artigo, está na manchete do Brasil 247, que diz o seguinte: fake news do Estadão abre a era do mentiu levou, mas mostra que o fascismo ainda está muito vivo na mídia brasileira. Qual é a novidade? A novidade é que o governo Lula agora rebate fake news imediatamente, né? Isso foi feito ontem pelo jornalista George Marx, de maneira muito correta, muito competente, mostrando que o Estadão, um jornal de mais de 100 anos, mentiu descaradamente. Disse que o presidente Lula queria influenciar a eleição argentina por meio de um empréstimo da CAF. Bom, essa fake news foi desmentida ontem mesmo, né, pelo Brasil 247. Eu e Zé Reinaldo falamos sobre isso logo de manhã. Também publicamos uma matéria no site, falamos aqui na TV 247. É uma coisa realmente vergonhosa, né? São 21 países que fazem parte da CAF, praticamente todos aprovaram o empréstimo para a Argentina, exceto o Peru, que é governado por um regime de pouca legitimidade, vamos dizer assim. Bom, mas aí o Estadão mentiu, disse que o Lula ligou para a Simone Tebet cobrando, a Simone Tebet já deu entrevista, desmentiu tudo isso. E o que aconteceu? O George Marx, da SECOM, fez a negativa direta.
O que aconteceu logo na sequência? A Andresa Matais, editora executiva do jornal, cometeu uma baixaria, divulgou o salário, né, como se fosse um problema, né? Ele ganha cerca de 10 mil reais e algumas pessoas acham que é até pouco, pelo trabalho que ele desempenha na SECOM. Isso provocou uma onda de revolta, de indignação nas redes sociais, e até uma outra notícia que eu vou botar aqui na tela, a Andresa Matais aparentemente cancelou, fechou a sua conta no X. O X é o antigo Twitter. Então, se você for procurar lá Andresa Matais, tá lá, essa conta não existe. O que esse episódio do Estado de São Paulo está revelando? A mídia corporativa não consegue mais encaixar mentiras contra o governo Lula, contra o presidente Lula, como fazia no passado. Por quê? Porque existe um ambiente na comunicação brasileira muito mais plural, com muito mais diversidade. 2, o ponto positivo que eu já mencionei. Há uma política agora do mentiu, levou. Né? Se um veículo de comunicação mentir, né, o governo está lá pronto para desmentir a fake news imediatamente por meio de figuras como o George Marx. Mas isso revela um terceiro aspecto, que é o que eu destaco nesse artigo. A mídia brasileira continua flertando com o fascismo. Em 2018, quando o Estado de São Paulo fez o editorial Uma Escolha Muito Difícil, você tinha duas opções, era o segundo turno daquela eleição presidencial. De um lado, um professor universitário absolutamente civilizado, chamado Fernando Haddad, que hoje é o ministro da Fazenda. De outro lado, você tinha um desclassificado neofascista de extrema-direita, que se tornou genocida posteriormente, chamado Jair Bolsonaro. Né? O Estadão dizia que era muito difícil escolher entre um professor universitário e um desclassificado miliciano. Bom, o Estado de São Paulo, ao dizer que era difícil escolher uma coisa tão óbvia, estava dizendo o seguinte, olha, a nossa opção é o fascismo. O Estado de São Paulo validou o fascismo. Hoje, o Estado de São Paulo, na verdade, não é o Lula que está tentando interferir nas eleições da Argentina, é o Estado de São Paulo que contou uma mentira para tentar influenciar a eleição argentina e eleger o Milei. Aí a gente tem que se perguntar, por que o jornal da burguesia brasileira quer eleger um fascista na Argentina? Será que o Estadão quer um enclave fascista no continente para sabotar a integração sul-americana, para favorecer os interesses do imperialismo? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. Então, o Estado de São Paulo deve explicações ao povo brasileiro, deve explicações ao povo argentino também. E eu queria destacar também uma informação importante, é preciso muita atenção com o Estado de São Paulo, porque desde 2021, o seu diretor de jornalismo é o Eurípides Alcântara. O Eurípides Alcântara é um jornalista que tem história, na verdade, no jornalismo de esgoto da revista Veja. Quando a revista Veja mergulhou no pântano e inaugurou o discurso de ódio no Brasil, para atacar exatamente o presidente Lula, o governo Lula, etc., o campo progressista, quem comandava a revista Veja era o Eurípides, que hoje comanda o jornalismo do Estado de São Paulo. Né? Então, o capitalismo está sempre flertando com o fascismo. O imperialismo sempre flerta com o fascismo. O Estado de São Paulo está tentando eleger o Javier Milei na Argentina, contando mentiras no Brasil. Parabéns, então, ao George Marx por ter desmentido rapidamente a fake news. Nossa solidariedade a ele por ter sido exposto pela Andresa Matais. E esperamos que a Andresa Matais possa reabrir a sua conta no X para também explicar, né, por que o Estado de São Paulo está mentindo e por que ela tentou assediar um jornalista.